Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 4. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh Deus. Amém? Todos acharam? Está fácil aí, né? Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Louvado seja o teu nome. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá então. Versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Aleluia. Só até aqui. 4 versículos. Amém? Se você for ler um pouco mais à frente, você vai ver que o diabo também quis tentar Jesus de algumas outras formas, no pináculo, lá no monte. Amém? Mas vamos ao que Deus colocou no meu coração em nome de Jesus. Amém? Aqui Jesus estava sendo tentado no deserto por 40 dias. Foram momentos antes de ele retornar a Nazaré, da cidade de infância. Amém? Jesus foi tentado 40 dias no deserto. Jesus ele também foi tentado, meu querido. E Jesus vai nos dar um exemplo hoje como nós temos que ter cuidado e saber com quem nós estamos lidando. O próprio Jesus, que era Deus, que era Espírito, mas ao mesmo tempo ele era carne. Mas ele também foi tentado pelo inimigo. O inimigo também veio com a tua sutileza sobre a vida de Jesus, para que os planos do Senhor não viessem a cumprir. E após 40 dias, o corpo de Jesus gritou. O corpo de Jesus gritou por um alimento, porque ele ficou 40 dias sendo tentado. Ele estava ali no momento, resistindo às tentações, eu creio que em oração ao Pai. Mas existiu um momento na vida de Jesus que o corpo dele gritou, a carne dele gritou. E a primeira artimanha do inimigo, se você for ver aqui no versículo 13, ele diz assim, ó: E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. O diabo ele não é bobo. Ele sabia que Jesus estava com fome. E a primeira coisa que ele foi falar com Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, para que ele pudesse saciar a fome dele. E muitas das vezes o meu corpo, a minha carne, a tua carne, ela grita por algo, mas esse algo não agrada a Deus. E hoje nós temos que entender, dentro do que nós temos falado aqui, dentro do que foi a mensagem de quinta-feira, a mensagem de domingo, a mensagem de quinta, e essa mensagem de hoje, o inimigo está bradando ao teu redor em todo o tempo querendo te tragar. Em todo o tempo ele está buscando algo que seja sutil, como também já foi falado aqui, para que eu e você venhamos a cair, para que eu e você não venhamos estar na casa do Senhor, adorando o Senhor. E mais uma vez ele disse: tu és o Filho de Deus, diz esta pedra se transforma em pão. O diabo sabia que Jesus estava com fome, mas olha a sutileza dele: transformar aquela pedra em pão. Ele veio com uma sutileza para cima de Jesus, aproveitando talvez um momento de fraqueza na carne dele, para que Jesus viesse escutar a voz dele e transformar aquela pedra em pão para que ele pudesse saciar sua carne. Mas Jesus naquele momento não olhou a necessidade da carne. Ele olhou a necessidade dele se manter em espírito, de ele se manter nos propósitos da qual o Deus Pai Todo-Poderoso colocou na terra. Porque ele sabia que ele não poderia ouvir a voz do inimigo. De maneira alguma ele poderia dar a voz do diabo. Ele poderia até transformar, mas ele não fez, pois aquela voz não era a voz do Pai.
Aquela voz não era a voz do Pai, do Deus Todo-Poderoso, então ele não fez. Mas por que ele não fez? Se você for lá no capítulo 4, versículo 1, está dizendo assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nós temos aqui que Jesus está nos ensinando através desse texto, que se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai conseguir discernir qual é a voz do inimigo e qual é a voz de Deus. Existe uma diferença muito grande, porque o Espírito Santo, ele ministra ao teu coração, fala: essa voz não é a voz minha. Porque eles são três, mas são um só. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Deus é o próprio Espírito Santo. Jesus é o próprio Deus. Como nós aprendemos aqui, a Trindade. Então, quando nós escutamos a voz de Deus, nós sabemos, quando nós temos o Espírito Santo, estamos cheios do Espírito, nós conseguimos discernir qual voz é a de quem. Quando você é ovelha, você ouve a voz do teu pastor. Quando você entra pela porta estreita, você ouve a voz do teu pastor. Como já foi falado aqui, porta estreita, ouve-se a voz do Senhor. Ovelha, amém? Nós temos que nos portar como ovelha, que o pastor vem e vai com o seu cajado ali e obedece, ela obedece. Por mais que ela sofra, quietinha, mas ela obedece, porque ela sabe que aquilo é o melhor para ela, que quem protege ela é o pastor. Então esse é o revestimento que nós temos que buscar cada dia. Amém? O que pode nos salvar são as bênçãos espirituais que vêm do céu, poder de Deus, em nome de Jesus. Nada que é material pode nos salvar. Está cheio de pessoas que saíram da igreja, cheio de pessoas desviadas, pessoas que estão decepcionadas com o Evangelho, porque não buscaram o que é realmente para ser buscado: a comunhão com o Pai, a presença com o Senhor, ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. E nós vemos aqui que Jesus ele nos dá um exemplo, que quando nós estamos fortalecidos, cheios do Espírito Santo, nós podemos sim vencer todas as artimanhas do inimigo, as sutilezas do inimigo, como já foi falado aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu falo para mim e para você nessa noite, meu querido, que voz você tem ouvido? Que voz eu e você temos ouvido? Que voz nós temos escutado aos nossos ouvidos? A voz de Deus? Se o meu e o teu comportamento tem sido um comportamento onde Deus olha para mim e para você e nós sentimos paz no nosso coração, quando nós sentimos paz, sabe aquela coisa leve, nós entramos na casa do Senhor, louvamos ao Senhor, parece que tudo fica mais gostoso. Tenha certeza que você está ouvindo a voz de Deus. Amém? Mas muitos não estão ouvindo a voz de Deus. Que voz eu e você nós temos ouvido? Que voz eu e você nós temos deixado entrar aos nossos ouvidos? Que resposta eu e você nós temos dado a Satanás? Porque assim como Deus ministra ao teu coração e Ele quer falar com você, o inimigo também vem com os dardos inflamados dele sobre a tua mente. Então, que voz eu e você nós temos ouvido, que respostas eu e você temos dado ao inimigo? O nosso comportamento, a nossa vida com Deus diante do nosso próprio Deus. As pessoas não têm entendido o que realmente é o Evangelho, o que é realmente uma busca. Meu querido, não se iluda. O Evangelho é porta estreita, o Evangelho é perseguição, o Evangelho muitas das vezes é calúnia. Mas é esse Evangelho que vai te dar vitória. É esse Evangelho que vai te levar um dia ao próprio Jesus te servir a ceia e dizer: vinde bendito de meu Pai. Amém. Não importa o que você venha nos a sofrer aqui, não importa o que eu e você venhamos a passar. Jesus sofreu tentação. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, eu também sofri tentação. Isso não é um privilégio de vocês. Privilégio é nossa palavra, meio esquisita, né? Mas vamos lá. Queria trocar aqui, mas eu tenho uma palavra correta. Amém? Mas isso não é só uma situação que eu e você vivemos, fica melhor assim. Mas Jesus também viveu essa situação. Ele também foi tentado. Se o diabo tentou Jesus, ele não vai tentar a mim e a você, meu querido. Se ele não foi até Jesus para que os planos de Deus
fossem frustrados, é claro que ele foi derrotado e ele perdeu. Ele não vai querer tentar a mim e a você. Então entenda, a partir do momento que você aceitou Jesus na tua vida, você já entrou numa guerra espiritual. Em todo tempo ele está ao teu redor querendo tragar a minha e a tua vida. E muitas pessoas acham que o inimigo ele só quer tentar você dentro da igreja. Ele só vai te afrontar aqui dentro da igreja. Ou seja, você separou o tempo, é bom futebol. Tem uns 90 minutos ali que você entra naquele campo, o diabo, você vai lutar com ele, acabou os 90 minutos, acabou. Não, em todo tempo. Em todo tempo que está perto de mim, de você querendo me estragar. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, através dessa palavra, eu e você nós podemos vencer o diabo. Nós podemos vencer o inimigo. Quando nós olharmos para Jesus e entender que Ele é o único suficiente Salvador na minha e na tua vida. Entendemos quando Ele é tudo na nossa vida. Entendemos quando a nossa vida está totalmente sendo regida por Ele. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Que nós não venhamos em nome de Jesus ouvir a voz do inimigo, mas que nós possamos dar uma resposta a Ele dizendo: eu vou ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há sobre a minha vida. Eu sei o Deus que eu tenho crido, e eu não vou aceitar nenhuma investida do inimigo sobre a minha vida e nem dardo inflamado dele. Amém? Louvado seja Deus. No quarto quadro ele está dizendo assim: e Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão, meu querido, nem só daquilo que a minha carne e a tua carne necessitam. A carne de Jesus naquele momento ela estava necessitada porque ela estava com fome. Assim que ele acabou de ser tentado, já veio o inimigo dizendo: olha, se você é um filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Uma situação para poder alimentar a carne dele. Nem só de pão, ou seja, do que a minha carne pede. Eu não posso. Esse só de pão é do que a minha carne, a tua carne pede nos momentos, muitas das vezes que eu e você nos encontramos fracos. Muitas das vezes a minha carne fala para mim, o inimigo ele vem ao meu ouvido e fala assim: se você é filho de Deus, porque eu e você não somos, pode ir lá e naquele pecado, porque Jesus vai te perdoar. Se você é um filho de Deus, vai lá e bota a mão que você não deve, porque Jesus vai te perdoar. Se você é um filho de Deus, vai lá e faz aquilo, ou faz aquilo outro, ou pensa isso, que Jesus vai te perdoar e te perdoa. Irmãos, nós não podemos brincar com o inimigo, como já foi falado aqui nos 2 últimos cultos. Não é tempo mais de ficar brincando, não é tempo mais de achar que o Evangelho é um lugar lá, a igreja é um lugar onde nós sentamos, ouvimos a palavra de Deus e não praticamos. Deus está preocupado com a minha e com a tua vida, com a nossa salvação, com a minha alma e com a tua alma. Jesus está voltando. Amém? As coisas estão se findando. Então nós temos que entender, aleluia, que esse pão muitas das vezes não faz bem para a minha carne. Mesmo eu estando com a minha carne necessitada, eu preciso dizer não para ela. Eu não quero você. Mas para que eu consiga dizer esse não para a minha carne, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se eu não estiver numa busca constante pela presença de Deus, eu sou uma pessoa vulnerável nas mãos do inimigo. E aí ele vai vir com a sua sutileza de uma forma ou de outra, porque ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe o meu ponto fraco. E ele vai vir com a sua sutileza, e não se engane, achando que você está totalmente revestido da palavra de Deus, que você não pode, amanhã ou depois, cair. Deus está nos alertando nessa noite. Olha, diga não para a tua carne, quando a tua carne fraquejar. É nos momentos que a nossa carne fraqueja, que vem aquela tentação, aquele desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas eu tenho que olhar e dizer: Pai, eu estou indo na tua casa, eu quero estar cheio do Espírito Santo todo o tempo. Eu quero estar alimentado pela tua palavra, eu procuro a tua palavra todo o tempo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Quando eu disse daquele rapaz que estava fora naquele bar, isso mexeu um pouco comigo. Eu falei, pai, como que pode? Uma pessoa que estava na tua presença, louvando e adorando ao Senhor, viver uma situação dessa hoje. Nós nos entristecemos, mas nós olhamos para essa palavra e estamos entendendo que não houve um revestimento e não houve uma busca correta. Louvado seja Deus, porque Deus está nos trazendo mensagem nesta igreja, onde Ele está dizendo para mim e para você, essa é a linha correta que vocês têm que seguir, é a minha palavra. Teologia da prosperidade não leva para o céu, teologia da prosperidade não brinda ninguém do inimigo. A hora que o inimigo ele vem com a sua artimanha, não dá para você apresentar o teu carro para ele, não dá para você apresentar a tua casa. Não tem como. É revestimento espiritual, é busca, é oração. Eu lembro de uma fala do pastor Wilson que ele sempre disse, eu nunca esqueço essa fala: se você tiver que cair, caia de joelho na presença do Senhor. Pai, eu estou aqui chorando, eu estou aqui triste, porque a minha carne está pedindo pecado, mas eu não quero ir para o pecado. A minha carne está pedindo coisa errada, mas eu não quero, porque eu amo o Senhor, eu quero ir para o céu. Porque quem de nós não temos dúvidas? Quem de nós não sofremos tentações em todo o tempo? Aleluia. Mas louvado seja Deus. E Jesus ele não cedeu à tentação, pois ele estava cheio de poder. O inimigo ele se frustrou quando ele foi querer tentar Jesus, porque Jesus estava cheio de poder. Aí nós falamos, mas Jesus ele era Deus também. Mas ele também era carne. Ele orou 40 dias e 40 noites. Não foi 2 horas, talvez meio-dia que eu e você jejuamos. Amém? Ou passamos um tempo sem se alimentar. Amém? Mas ele está nos ensinando, olha, vocês não precisam ser eu. E é claro que nós não queremos ser ele. Mas ele está nos dizendo, olha, o diabo vai ter a ousadia de vir me tentar. Ele vai querer tentar vocês. É fato, é nítido isso. E as pessoas não entendem. Não entendem. O inimigo, ele é algo muito perigoso. Não é somente uma palavra diabo. Não é somente uma palavra inimigo. É algo espiritual. É algo que rege as regiões celestiais. É um espírito imundo, caído em todo o tempo. Ele está fazendo de tudo para derrubar eu e você e tirar eu e você da presença de Deus. Só que a minha vida e a tua vida é muito séria na presença de Deus. Deus está nos trazendo a memória hoje, é muito sério quando vocês vêm cultuar na minha casa. Porque quanto mais vocês crescem na minha presença, mais Ele vai lutar para tirar vocês. Para nos tirar da presença dEle, melhor dizendo. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que Ele nos alerta com a sua palavra. Deus Ele é maravilhoso. Nossa. Se o diabo tentou Adão e Eva no jardim do Éden, ele teve êxito. Mas ele foi tentar Jesus e ele se frustrou. Porque Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de glória. Porque ele sabia que se ele ouvisse a voz do inimigo, os planos do Pai iriam ser frustrados. E eu e você não estaríamos aqui hoje. Olha o valor e a importância de eu e você andarmos firmes nessa palavra. De eu e você andarmos cheios da presença de Deus, buscando a cada dia estar mais perto do Senhor, mergulhando as águas mais profundas. É isso que eu e você temos que fazer na igreja. Temos o nosso momento de comunhão e nos amamos, somos um corpo. Mas a partir do momento que iniciou o louvor, eu tenho que colocar minha mente totalmente cativa na presença do Senhor, dizendo: Pai, me reveste mais um pouco nessa noite, me reveste mais um pouco nesse culto, porque eu não sei o que eu posso enfrentar amanhã. Eu não sei a tentação, a artimanha que o inimigo pode colocar na minha frente amanhã. Mas quando ele colocar, se você estiver revestido, você vai saber de quem é a voz. O Espírito Santo dizendo para você: olha, essa voz não é minha. Você repreende: olha, faça isso. E essa voz é a minha. Em nome de Jesus Cristo. Pode ser. E Deus está nos dizendo que nessa noite nós estamos lidando com algo muito perigoso, querido. Não podemos mais lidar com isso como se fosse algo que não tem importância. Muitas pessoas estão aí fora, pessoas que louvavam e adoravam o Senhor estão em depressão, abandonaram a fé, não tem mais vontade de vir na igreja, casamentos
destruídos, porque não entenderam que o que se estavam ligando era algo muito perigoso, era algo muito sutil. E quando menos perceberam, já não tinham mais fé, já não tinham mais desejo de adorar a Deus, já não tinham mais vontade de vir na casa do Pai, já não tinham mais vontade de dobrar os seus joelhos e orar. E foram, quando se deram por conta, já estavam no mundo de novo. Retrocederam. E nós temos que progredir e não retroceder. Nós temos que buscar cada dia mais. Então nós temos que entender que nós estamos lidando com algo perigoso. Mais uma vez, estou enfatizando. Cuidado, o inimigo ele não brinca. O inimigo ele não brinca. Amém? Deus tem muitas vitórias para mim e para você. Mas entenda algo. Antes das vitórias, antes das bênçãos materiais, antes de qualquer coisa que Deus possa colocar na tua mão, Ele está preocupado com o teu revestimento espiritual, com a tua vida espiritual, com o teu crescimento na presença dEle. Louvado seja Deus. E nós precisamos sim parar de dar importância a pequenas coisas e viver uma outra etapa espiritual na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Às vezes nós estamos dando importância a coisas pequenas, sabe? Talvez no da minha casa, talvez no meu trabalho, talvez no meu dia a dia aí fora. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, parar de dar importância a essas pequenas coisas e viver uma outra etapa espiritual, porque Deus tem algo mais profundas para mim. Aleluia. Amém? Porque o diabo todo tempo quer te tentar, mas Deus quer te fortalecer também todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Para que você venha ter vitória sobre o inimigo, para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Porque talvez o que eu e você estejamos vivendo hoje já ficou velho. Nós precisamos de algo novo. Talvez o que eu e você estamos vivendo dentro da igreja hoje já ficou velho. Nós precisamos viver algo novo, uma experiência nova com o Senhor. Senão aquilo que você está vivendo vai virar rotina, daqui a pouco não vai te satisfazer mais. Como o pastor Luiz sempre disse aqui, é uma caixa de tesouro, meu querido. Sempre que você colocar a sua mão lá, você vai tirar algo novo. Mas para que eu e você venhamos experimentar esse algo novo, nós precisamos enfiar a mão na caixa de tesouro. Como que eu vou colocar a mão nessa arca ali do tesouro? Uma arca que está ali, uma caixa, do jeito que você quiser colocar, através da minha oração, através do meu joelho no chão, através de quando eu estiver no culto, colocar minha mente cativa na presença do Senhor, entendendo que cada minuto desse culto é importante. Durante o dia, quando nós temos para cultuar são 1h30, durante a semana são 3 horas, ou até 5 horas, contando com estudo é muito pouco. E nós temos 44 horas semanais, é isso? Então nós temos que entender que o pouco que nós temos na presença do Senhor aqui na igreja, nós temos que, em nome de Jesus Cristo, priorizar cada segundo. Para o meu e o teu crescimento, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então que nós venhamos talvez olhar para dentro de nós e entender que talvez já ficou velho, nós precisamos viver o novo. Mergulhe as águas mais profundas. Pai, eu quero mais. Eu quero mais. Porque talvez isso que o inimigo está me tentando, eu já não estou resistindo mais. E se eu não escrever aqui, Deus me trouxe aqui agora. Porque talvez isso que você está vivendo já ficou velho. O inimigo ele não cansa de lutar. Ele não cansa de combater sobre a tua vida. E se você não se renovar espiritualmente, se você não buscar as águas mais profundas, daqui a pouco ele vai conseguir sobressair sobre o que você está vivendo espiritualmente e ele vai te vencer. Então eu e você precisamos mergulhar as águas mais profundas para que nós venhamos estar sempre acima do inimigo e nunca embaixo dele. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A presença de Deus nos nossos sonhos. Grave isso. Eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito forte no meu coração. Eu não sou hipócrita de falar uma fala dessa. Na presença de Deus, os nossos sonhos se realizarão pela porta estreita. O meu sonho e o teu sonho vai se realizar pela porta estreita. Porque Jesus é a porta estreita. Cuidado, porque muitas das vezes o inimigo ele quer colocar uma porta larga.
diante de você, a facilidade. Ele quis colocar uma facilidade para Jesus. Se você é um filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Foi uma artimanha dele, mas uma facilidade, algo fácil, transforma a pedra em pão e eu me alimento e acabou. Mas Jesus preferiu deixar a carne dele com fome, mas fazer a vontade do Pai. Porque algumas das vezes eu tenho que deixar a minha carne longe do pecado, eu resisto ao pecado para fazer a vontade do Pai. Mas quando eu entendo isso, e eu faço isso automaticamente, eu estou sendo revestido pelo poder de Deus. Porque Deus está vendo que você não está querendo fazer a vontade do inimigo. Louvado seja Deus. E a porta estreita, pegando um pouquinho da mensagem do presbítero. Porta estreita, sonhos realizados. Porta larga, sonhos frustrados. Porta estreita, sonhos realizados. Deus te dá, o inimigo não toma. Porta larga, sonhos frustrados. Ele dá com a mão e tira com a outra. Nós precisamos ser como ovelhas obedientes, que ouvem seu pastor e entram por uma porta estreita. Entenda, em todo tempo você é uma ovelha, você não é um bode. Você é uma ovelha e ouve a voz do pastor, que está te levando por uma porta estreita, mas uma porta que tem a maior vitória, que é a salvação. Amém? Amém? Glória a Deus, eu vou encerrar essa mensagem aqui em nome de Jesus. Que Deus possa ter te abençoado em nome de Jesus Cristo. Mesmo que Deus poderia trazer mais coisas aqui para nós. Amém? Nós vamos ter agora, antes do testemunho, nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para que Deus venha nos trazer, sim, esse revestimento. Nós vamos pedir, melhor dizendo, para que Deus venha estar nos abençoando, nos dando esse entendimento, nos dando esse discernimento, nos dando esse desejo de uma busca, cada dia mais pela presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Porque nós servimos a um Deus poderoso, sim, mas existe um anjo caído que vai lutar em todo o tempo para te destruir e me destruir, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé por um momento.